Olá pessoal, João Vitor Vrobless, estudante de Psicologia. Bom, eu quero hoje falar um pouco a respeito de termologias, de termos, de conceitos e como que eles são diferentes nas diferentes áreas. Por que a necessidade disso, de trabalhar esse tema? Porque o meu canal já sofreu algumas críticas, não foram tantas, mas as poucas que sofreu me afetaram de certo modo e me incomodaram. De algumas pessoas que criticaram termos que eu utilizei, se embasando por outras áreas. E isso realmente é lamentável, porque demonstra que a pessoa não assistiu o vídeo com a atenção que eu gostaria que ela tivesse desprendido para assistir esse conteúdo, e que ela não considerou coisas básicas e elementares que eu trago sempre no início dos vídeos. Então eu frequentemente trabalho com conceitos da psicanálise, por exemplo, esquizofrenia, psicose, neurose, perversão, sadismo, masoquismo, vários outros termos, inconsciente, consciência, enfim, tantos outros termos aí que a gente tem ao decorrer dos vídeos a respeito de psicanálise, tem alguns também a respeito de outras abordagens. E aí frequentemente aparecem críticas que realmente, como eu disse, são lamentáveis, porque chega só a hilário. Então pessoas, por exemplo, criticando a esquizofrenia, os vídeos que eu falo sobre esquizofrenia, se embasando como termologia médica. Realmente, olha, Freud foi um médico, mas acima disso ele foi um psicanalista. Então é muito lamentável para mim ver quando uma pessoa critica um conteúdo de psicanálise se embasando no significado do termo pela medicina. Porque é algo semelhante a, por exemplo, eu estar falando sobre carro. E aí muitos vão dizer, carro, o que é carro? Carro é um negócio com 4 rodas e um motor. Legal. E se eu estiver falando de carro de boi? É um carro. Entenda-se bem, é um carro. E aí, tem motor? Tem 4 rodas. Mas tem motor? E se eu estiver falando, por exemplo, de um carro, me referindo ao carro-restaurante, que é muito comum essa referência ao carro-restaurante do trem, que é realmente um vagão aonde se estabelece o restaurante do trem, onde se servem refeições. E aí? É o mesmo carro que vem a princípio na nossa sociedade, no senso comum, quando nós falamos em carro. Geralmente quando nós falamos em carro na sociedade nos vem o automóvel, que nós usamos no dia a dia para nos deslocarmos. Porém, vários outros veículos são chamados de carro. O próprio ônibus, por exemplo, é chamado de carro. Raramente quando se falar para um indivíduo sobre carro, vai vir na cabeça dele um ônibus. Mas se vocês repararem nos ônibus de empresas, geralmente os ônibus de empresa têm lá a plaquinha. Carro número tal, que é o número daquele carro daquela empresa, que é o ônibus. Porque realmente os ônibus dentro do sistema das empresas normalmente são chamados de carros. É o carro número tal, o outro carro número tal. E aí, como é que fica? A mesma palavra carro, designando 4, 5 coisas diferentes. É a mesma coisa, por exemplo, que eu falar também manga. Se eu falar para vocês, eu vou comer uma manga. Quer? Você gosta de manga? Muita gente vai dizer, não, manga é gostosa, quero sim. Então tá, coma. Você vai comer? Então é necessário que as pessoas entendam que uma única palavra depende de um contexto, depende de uma teoria na qual ela está sendo utilizada. Então, quando você for criticar um conceito que você ouviu, por exemplo, você ouviu nos meus vídeos, esquizofrenia, melancolia, qualquer um desses conceitos, vai criticar? Maravilha, critica mesmo. Mas critica pelo viés que está sendo trabalhado. Você vai criticar meus vídeos onde eu falo sobre esquizofrenia, sobre neurose, sobre psicose? Leia Freud, entenda o que é neurose, psicose, esquizofrenia, melancolia para psicanálise e não para medicina. E aí critique a partir da psicanálise, no contexto que está sendo utilizado. Porque você criticar a esquizofrenia
como aconteceu até alguns casos, de me falarem, inclusive no G+, esquizofrenia, eu tenho essa doença e não é assim. Bom, se você falou que você tem uma doença se referindo à esquizofrenia pela psicanálise, ali você já demonstrou a tua ignorância. Porque para a psicanálise, esquizofrenia nunca foi e nunca vai ser doença. Freud até se referiu a ela como doença, mas isso já foi corrigido com o passar do tempo e se entende que a esquizofrenia é uma estrutura e não uma doença. É diferente o sujeito que se estrutura dentro da esquizofrenia de um sujeito que está em surto esquizofrênico. Então, se você vai falar sobre um determinado conceito, vai criticar, critica a partir da abordagem que está sendo vista. Então não venha criticar a esquizofrenia se embasando por conceitos da área da medicina. Se embase em conceitos da área da psicanálise. Não venha criticar conceitos do existencialismo, que eu trabalho em alguns vídeos, se embasando pela psicanálise ou pela comportamental ou sem embasamento, que é o mais comum. O que a gente mais vê são sujeitos criticando conceitos sem embasamento algum, sem fazer ideia do que aqueles conceitos significam. Então sejam muito cautelosos, entendam, vão criticar, ótimo, as críticas são ótimas, são bem-vindas e são muito funcionais. Porém, critique a partir daquela teoria a qual está sendo trabalhada e falada, critique a partir daquele autor também que está sendo dito, porque como eu disse, Freud até chegou a se referir à esquizofrenia, à neurose em si, à psicose como doença em alguns trabalhos dele. Se você pegar um autor posterior, sem chance. Hoje não se entende doença dentro da própria psicologia, se entende sofrimento psíquico. Então, se o sujeito está em sofrimento, precisa ser tratado. Se ele não está em sofrimento, não importa se o DSM da área de medicina diz que aquilo é uma doença. Se o sujeito não está sofrendo com aquilo, não é coisa para ser tratada por um psicólogo ou por um psicanalista. Então é preciso que nós utilizemos os termos dentro da área na qual eles estão sendo utilizados, segundo a interpretação que ele está sendo utilizado. Porque, como eu disse, falar que eu vou à feira comprar uma manga é uma coisa, falar que eu vou à costureira arrumar uma manga é outra coisa. Então não misturem conceitos e se forem criticar, forem falar a respeito, falem a partir da perspectiva que está sendo trabalhado aquele conceito e não a partir de outra área ou pior, sem embasamento algum, como muitos fazem. Creio ser muito importante estabelecer isso nesse vídeo, porque eu vejo muito comum pessoas fazendo críticas, principalmente em vídeos do YouTube, pessoas criticando sem embasamento algum ou a partir de embasamentos leigos e de senso comum. Então eu creio que você criticar o trabalho de alguém é uma atitude linda e construtiva. Porém, você criticar sem embasamento o trabalho de alguém que estudou, leu vários livros, muitas vezes cursou anos de um curso, de uma faculdade, uma graduação, muitas vezes até pós-graduação, você ir lá e criticar o trabalho do sujeito sem embasamento algum, sem nem bem saber o que você está falando, é uma atitude lamentável, realmente muito triste e que eu pessoalmente não gostaria de ver com tanta frequência quanto eu vejo. Fica aí a dica. Então, se você vai criticar, saiba o que você está criticando. Saiba também uma coisa importante, que esse negócio de eu tenho não funciona em hipótese alguma. Porque ao mesmo que, por exemplo, existem 3 mulheres grávidas. Uma dá à luz prematuramente, com 8 meses, e as outras 2 com 9 meses, como é esperado. Aí essa que deu à luz com 8 meses, a hora que vê alguém falando, não, o nenê leva 9 meses para nascer, ela vai dizer, não leva, porque o meu levou, eu já tive nenê e eu sei que leva 8 meses. Você tem que entender que a tua situação é uma situação. Quando nós falamos, por exemplo, que crianças levam 9 meses para nascer, nós falamos a partir de uma perspectiva geral. É necessário que nós também tenhamos o entendimento que o geral não é aplicável a todos. Mas é preciso que as pessoas também entendam que nós não podemos, quando estamos falando por um viés
teórico, nós não podemos ficar analisando cada questão e cada singularidade. Afinal, se eu for falar, você não vai, por exemplo, falar não, mas vamos pegar, por exemplo, a questão de estudar. Dentro da universidade, nós já não conseguimos abordar todos os temas cabíveis da psicologia, porque seria impossível. É muita coisa. Agora a gente não consegue nem ver todas as teorias, que dirá todas as temáticas. Agora imagina então se a gente fosse abordar, isso aqui é esquizofrenia pro João. Não, mas agora no próximo semestre a gente vai estudar o que é esquizofrenia pro José. Aí no próximo a gente vai estudar o que é esquizofrenia pra Maria. Não tem como, né? Então quando a gente fala nesses termos em relação a sofrimentos psíquicos, em relação, por exemplo, à depressão, à dupla personalidade, a várias outras temáticas que eu tenho inclusive no canal, quando a gente trabalha essas questões, nós trabalhamos a partir de uma perspectiva geral. Vai ser assim para todo mundo? Obviamente que não. Porém, nós temos que partir de uma questão geral para se explicar e se entender. Do contrário, fica inviável. Então, nós vamos considerar sim singularidades, nós vamos entender que quando você estiver diante de um paciente, você tem que saber que o que você tem por determinado sofrimento psíquico é uma coisa geral, não é para aquele paciente. Então eu tenho, por exemplo, uma noção de depressão. Não significa que o paciente que está na minha frente vai sofrer de uma depressão dentro daqueles quadros exatos que eu tenho o meu entendimento. Isso eu preciso entender. Mas quando eu vou falar de depressão para pessoas no canal do YouTube, quando eu vou falar para depressão para pessoas através de um livro, eu não vou ficar definindo, essa é a depressão para tal sujeito, essa é a depressão para outro sujeito, essa é a depressão para outro. Não tem como. Então sim, vão acontecer situações onde o que eu vou estar definindo, mesmo que você tenha aquele sofrimento psíquico, mesmo que você tenha passado por aquilo, não vai se encaixar perfeitamente no que você viveu. Porque cada indivíduo é uma singularidade. Mas o que eu estou falando é a partir de uma perspectiva geral. Se você é exceção, beleza? Você é um caso à parte. Muitos serão casos à parte. Mas eu não posso trabalhar cada caso à parte. Eu preciso trabalhar um geral para dar um entendimento geral, e a partir disso sim, aí quando se for trabalhar com um indivíduo, com um paciente, aí você vai trabalhar a singularidade daquele teu paciente. Espero que isso tenha deixado as coisas mais claras, que tenha dado uma noção de consciência para quem for fazer críticas, tanto ao meu trabalho quanto a de tantos outros. Então não me refiro somente ao meu. Me refiro a vários outros trabalhos que eu já vi na internet, no YouTube, pessoas sendo criticadas por completos leigos na área. Então eu acredito que a pessoa leiga, o que é a pessoa leiga? Aquela pessoa sem entendimento específico daquela área. Ela tem sim, não só o direito, como acho importantíssimo ela assistir conteúdo, ler, ver, ir atrás e até expor a opinião dela, mas sendo cuidadosa o suficiente para não ofender pessoas que estão realizando um trabalho, se dedicando a uma coisa que estudaram muito para falar a respeito, e ela criticar e ser ofensiva de um modo desnecessário, sem entendimento nenhum na área. Então, se você não tem entendimento, você questiona. Você não faz afirmações sem um embasamento teórico. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.